Fala pessoal, agora nós vamos dar um passo além e vamos falar da fase externa do pregão. A fase preparatória está no artigo 3º da Lei do Pregão. Agora nós vamos para a fase externa, que está toda no artigo 4º da Lei do Pregão. Então vamos analisar os detalhes sobre esse dispositivo que nós vamos encontrar no artigo 4º, que trata então dessa nossa chamada fase externa. A fase externa, ela vai se iniciar. Deixa eu pegar aqui a nossa caneta. Ela vai se iniciar a partir do momento em que a administração pública vai fazer a convocação dos interessados em participar do nosso pregão. E essa convocação dos interessados, essa convocação dos interessados, ela começa com a divulgação do nosso instrumento convocatório, né, o edital da nossa licitação. Só colocando aqui a nossa outra cor, então isso aqui a gente chama de publicação. Eu vou chamar aqui, já vou explicar para vocês como é que funciona essa publicação, tá? A gente chama aqui ó, de publicação do aviso do nosso instrumento convocatório. Por que a gente fala de publicação do aviso e não publicação do edital? É porque se em algum momento você for ler um instrumento convocatório, né, um edital, você vai ver que é um negócio gigantesco, né, tem várias e várias páginas. E existem muitos casos em que essa publicação, pelo menos antigamente era mais comum, hoje em dia já é cada vez menos comum, de você ter que fazer toda aquela publicação em jornal, por exemplo. E aí você divulga esse negócio no jornal e isso é caro, muito caro. Então, por isso que se instituiu o procedimento do aviso. O aviso ele é como se fosse um quadradinho. Se você já teve a oportunidade de ver uma publicação, seja no Diário Oficial ou em um jornal, ele é um quadradinho pequenininho e ali só tem as principais informações. Ele é só um aviso, ele só está dizendo, ó, a administração pública publicou o edital para a realização do pregão, a data da sessão pública é no dia tal, nós queremos adquirir esse produto, né? O local da realização vai ser esse, você pode obter todas as informações nesse endereço ou nesse local. Só isso. Só para aquela empresa daquele setor, ó, eu sou empresa de informática, eu tenho que olhar, isso aqui é uma licitação de informática. Eu sou a empresa que fornece material de construção, ó, é uma licitação para material de construção. É só aquelas informações básicas para a empresa saber que vai ser realizada essa licitação e depois, se ela tiver interesse, ela busca as informações completas. Então, quando eu falo publicação do aviso, eu estou falando apenas de um resumo com as principais informações. Esse resumo vai descrever de forma sucinta o meu objeto, né? Afinal de contas, eu tenho que saber qual o ramo das empresas que serão interessadas nessa minha licitação, local de realização e local para obtenção das informações, os dias, né, as datas, as principais informações. Então isso é o nosso aviso. Ponto interessante é o seguinte, a partir do momento em que eu faço essa convocação aqui, começa a correr o prazo, que é aquele prazo mínimo que a legislação vai exigir entre a publicação do aviso, ou seja, a divulgação de que eu vou fazer a licitação, e a data marcada para a apresentação das propostas. Lá na lei de licitações, nós costumamos falar que é o prazo mínimo entre a divulgação do instrumento convocatório e a sessão pública para o recebimento das propostas. Aqui é o mesmo tópico, né? Entre a divulgação do edital e a data para entregar as propostas, para efetivamente fazer a minha licitação. Qual o prazo mínimo que eu tenho que observar? Na lei do pregão, esse prazo mínimo aqui, ele é fixado em 8 dias, e aqui vem o pulo do gato. 8 dias úteis. Por que é importante isso aqui? Porque boa parte dos prazos, não todos, mas boa parte dos prazos lá da Lei 8666, eles são fixados em dias corridos, né? Concorrência, concurso, tomada de preços, são fixados em dias corridos. Só o convite que é dias úteis. E aqui no pregão nós também fixamos em dias úteis. Professor, se eu colocar 15 dias úteis, pode? Pode. Se eu colocar 30 dias úteis, pode? Pode. Se eu colocar 5 dias úteis, pode? Não pode. Tem que ser 8 dias úteis
no mínimo, tá? Então é importante colocar aqui, ó, quando eu coloco 8 dias úteis, eu estou falando do nosso prazo mínimo. Nada impede que eu utilize um prazo maior. Agora eu quero trazer para vocês o seguinte, né, já que eu estou falando aqui sobre a questão da nossa publicação, vamos analisar como é que funciona as regras sobre a publicação do aviso do instrumento convocatório quando nós vamos realizar o pregão. Nós vamos separar isso aqui em dois grupos. Primeiro, um grupo em que a divulgação ela tem que ocorrer, ou seja, a administração pública é obrigada a utilizar a divulgação. No Diário Oficial. Por exemplo, se for na União, vai ser no Diário Oficial da União. Então, pelo menos no Diário Oficial. Aqui a divulgação é obrigatória. Se o órgão ou entidade não tiver diário oficial, ele vai fazer a divulgação em jornal. Então, a divulgação no jornal aqui, ela vai acontecer, no caso da lei do pregão, quando o órgão ou entidade não tiver o seu próprio diário. Se eles tiverem diário, eles não precisam divulgar em jornal. Ah, professor, mas na lei de licitações tem que ter no jornal. É outra história, que eu estou falando do pregão. No pregão você pode fazer só no diário oficial, já é suficiente nesse primeiro critério aqui. O jornal é se você não dispuser de diário oficial. Aí você parte para a divulgação no jornal. Agora que eu já falei da divulgação obrigatória, eu vou para o mais, né? Ou seja, para aquela que é facultativa, que a administração pública pode utilizar ou pode simplesmente não utilizar. Primeiro ponto, utilização da divulgação por intermédio de meios eletrônicos, ou seja, utilizando a divulgação na internet. Eu volto a dizer para vocês que aqui eu estou considerando apenas a redação da Lei 10.520. Não estou considerando os regulamentos que podem trazer tratamentos diferentes para isso. Meio eletrônico é facultativo. Só vou colocar aqui um detalhezinho. Qual que é o detalhe? Se você pegar a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, ela exige que sejam divulgados na internet os instrumentos convocatórios, contratos, despesas, entre outras coisas. Então, na prática, isso aqui não é facultativo, isso é obrigatório, isso no mundo real. Mas agora, considerando apenas a Lei 10.520, teoricamente, a utilização da divulgação na internet seria apenas facultativa. Outro ponto, você também pode realizar a divulgação em jornal de grande circulação. Só que essa utilização do jornal de grande circulação tem um detalhezinho na lei do pregão. Ela fala assim, ó, você pode fazer a divulgação em jornal de grande circulação conforme o vulto da licitação, ou seja, conforme o valor. Se for um valor muito elevado, teoricamente você iria utilizar esse jornal de grande circulação. Mas, professor, quando que eu sei se eu tenho que utilizar o jornal de grande circulação ou não? Isso são os regulamentos que iriam tratar. Eu sei que hoje na prática, né, o alcance dos jornais já diminuiu bastante, e aí nem faz muito sentido essa última disposição, mas ela fala assim. Então, olha só, obrigatório, diário oficial, se não tiver diário oficial, em jornal. Atendeu esse primeiro critério, eu tenho facultativamente em meios eletrônicos e conforme o vulto da minha licitação, em jornal de grande circulação. Com isso eu fecho o primeiro bloco sobre a convocação dos interessados. Convoquei os interessados, a partir daqui eu já vou iniciar então efetivamente, né? Já estou dentro da minha fase externa. Vamos resolver uma questão de prova só para a gente entender um pouquinho. A empresa X pretende participar de licitação na modalidade pregão, a ser promovida pelo Estado de Sergipe. Iniciado o certame, o prazo fixado para a apresentação das propostas, contada a partir da publicação do aviso, foi de 9 dias úteis. No entanto, a empresa X opôs-se ao referido prazo, alegando que o mesmo contraria a disposição da Lei 10.520.
Nos termos da lei, o prazo fixado no citado pregão para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, está, ou seja, o prazo que eles colocaram, 9 dias úteis, ele está correto. Por quê? Porque o mínimo que eu tenho que ter são 8 dias úteis. Então o prazo está correto, pois não poderia ser inferior a 8 dias úteis, e com isso o gabarito é a alternativa B, né? Vamos analisando aqui as demais assertivas. Essa fala que está incorreto, essa fala que está incorreto, essa fala que está correto, pois pode ser inferior a 5 dias úteis. Não, não pode. Correto, pois pode ser inferior a 8 dias úteis, mas não deve ultrapassar o máximo de 12 dias úteis. Não existe nenhuma disposição. Primeiro que ela não pode ser inferior a 8 dias úteis e o prazo máximo não existe. Se eu quiser 100 dias úteis, teoricamente eu posso. Só que eu tenho que respeitar o prazo mínimo de 8 dias úteis. Com base nisso, o gabarito é a alternativa B. Vamos continuar a estudar, então, a nossa chamada fase externa. E agora nós vamos entrar num ponto que é muito interessante, que vai falar da própria realização do que a gente vai chamar aqui de sessão pública. A sessão pública é quando o bicho pega, é quando efetivamente você vai realizar a licitação pública. Então, nessa sessão pública aqui, você vai pegar os licitantes e eles vão entregar para a administração pública as suas propostas. Depois da fase da entrega das propostas, aqueles que atenderem às condições vão participar da etapa seguinte, que é a apresentação dos lances. Depois, a administração pública vai pegar tudo isso aqui, vai fazer a classificação das propostas e dos lances apresentados. E entre outros procedimentos, até que seja declarado vencedor. Se você quiser acompanhar aqui, essas disposições que eu estou falando para vocês, elas estão basicamente no artigo 4º da nossa lei do pregão. E especificamente essa fase da sessão pública, ela é tratada nos incisos 8 e também 9 da nossa lei do pregão. Ok, nesse momento aqui da sessão pública, os licitantes eles vão apresentar as suas propostas. O que são as propostas? A proposta é uma proposta inicial, não é o valor final da oferta deles. Porque lá na concorrência, você apresenta um envelope dizendo que vai fazer por 1 milhão. Acabou, você não pode mais mexer. No momento que você entrega o seu envelope lá na lei de licitações, você não mexe mais na sua proposta. Se você disse que o seu preço é 1 milhão, não adianta depois que abrir as outras propostas, nossa, ganhou aquela por 990 mil, nossa, eu podia fazer bem mais baixo do que isso. Já era, não tem como mexer depois. Aqui no pregão, você pode mexer depois por intermédio dos lances, então você pode baixar o preço. Aí você vai falar, professor, então é muito fácil, todo mundo bota o seu lance, sua proposta lá em cima, né, um preço mega alto, porque se não vier ninguém, você ganha com um lucro gigantesco. E aí, se tiver muita gente, depois você baixa. Mas tem um perigo de fazer isso, que eu já vou explicar para vocês o porquê que as empresas não colocam essa proposta mega alta. Tem um motivo para isso. Mas eu quero colocar para vocês aqui um outro ponto. Além de apresentar as propostas iniciais, as empresas vão entregar para a administração pública uma declaração. O que tem nessa declaração? A declaração das empresas vai dizer o seguinte, olha, eu, empresa tal, tenho ciência das condições de habilitação e atendo a essas condições. Ou seja, como a habilitação vai ser só depois, a empresa diz, eu atendo às condições de habilitação. Então ela só está declarando isso. Essa declaração não serve para nada, é só para a empresa dizer que atende, ainda que depois a administração pública vá analisar essa questão. Beleza. Apresentadas as propostas e a declaração, o próximo passo será o que a gente vai chamar de fase de lances. A fase de lances é quando eles vão fazer o bicho pegar mesmo. Aí aqui eu quero perguntar para vocês o seguinte, professor, todo mundo pode participar da fase de lances? Olha, considerando o rito da lei 10.520, não. Lembra que eu falei que bastava todo mundo colocar o preço lá em cima, porque depois na fase de lances eles poderiam ofertar, apresentar lances mais baixos? Sabe qual que é o perigo disso?
é que no rito da Lei 10.520, nem todos os licitantes poderão participar da fase de lances. Tem como se fosse um critério mínimo. Quando eu era atleta, né, quando eu treinava atletismo, eu lembro que quando a gente ia participar lá das competições, se você pegasse o que a gente chama de provas de campo, né, prova de campo é lançamento, arremesso, saltos, eles costumavam colocar assim, ó, para participar da final, vamos considerar o salto em altura, você tem que passar a altura mínima de 2,18 metros. Estou supondo um valor aqui. Quem não passasse o 2,18 não ia participar da final. É mais ou menos como se fosse um índice. Existe um negócio seguinte, olha, as empresas que estiverem até tanto da melhor proposta podem participar da fase de lances. As que estiverem muito longe da melhor proposta não podem participar da fase de lances. E qual é esse muito longe? É o limite de 10%. Então, o que acontece? A lei diz para a gente o seguinte, que a gente vai colocar aqui agora para vocês. Vai poder participar da fase de lances a empresa que apresentar para a gente a proposta mais baixa, ou seja, o menor valor, essa empresa aqui vai participar. Além dessa empresa que apresentou o valor mais baixo, vão participar também todas as demais empresas que apresentarem propostas até 10% superiores. Então, por exemplo, nós temos aqui as empresas A, B, C, D e E. A empresa A ofertou 100. A empresa B ofertou 102. A empresa C, 104. A empresa D, 105. E a empresa E, 107. A proposta mais baixa é da empresa A e 10% de 100 dá 110. Então, todo mundo que estiver do 110 para baixo vai participar da fase de lance. No caso, todas elas têm uma oferta abaixo de 110 para baixo. Então, todas elas vão participar da fase de lance. Eu poderia ter aqui mais outras empresas. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vamos supor que a F está em 101, também vai participar da fase de lances. Vamos dizer que a G está em 108, também vai participar da fase de lances. Mas suponha que a G ofertou 114 e aí ofertou por 116. Essas duas empresas têm uma oferta que está superior, que está além do limite de 10%. Elas não poderão participar da fase de lances. Ou seja, elas ficaram na semifinal. Elas não foram para a final. Elas não poderão apresentar os seus lances sucessivos para ir baixando o seu valor. Aí vai falar, nossa, mas eu poderia fazer muito mais baixo do que isso. Poderia. Do verbo não poderá mais, porque você não poderá participar da fase de lance. Ok, só que aqui, nessa primeira regra, veja que eu coloquei uma quantidade bem elevada de empresas, né? Coloquei várias empresas, eu não devia ter apagado tudo, mas agora já apaguei. Várias empresas puderam participar da fase de lance. Então, nesse critério aqui, não importa quantas empresas estejam dentro dessas condições. Se eu tiver 1.000 empresas que estejam até o limite de 10%, as 1.000 poderão participar da fase de lances. Então aqui o meu primeiro critério ele não tem uma quantidade máxima de empresas. O meu limite aqui é o percentual. Está dentro do limite de 10%? Pode participar. Pode ser 3, pode ser 30, pode ser 1.000. Podem ser 1.000 empresas que vão participar da fase seguinte. Mas vamos pegar agora uma outra situação. Suponha que uma empresa ofertou por 100 e todas as demais
ofertaram além de 110. Uma está no 100 e todas as demais ofertaram um preço superior a 110. Como é que vai funcionar nesse caso? Só uma empresa vai participar dos lances? Não. Nós vamos ter a fase de lances com pelo menos 3 empresas. Então, como é que funciona nesse caso? Se, eventualmente, não houver pelo menos 3 empresas nas condições que eu coloquei acima, se não houver pelo menos, eu acho que esse meu texto está subindo uma escadinha aqui. Se não houver pelo menos 3 empresas, nesse caso aqui eu vou adotar um outro critério. Qual que é o outro critério? Nesse caso, vai apresentar os autores das 3 melhores ofertas. Vou colocar um exemplo para vocês. Empresa A, empresa B, empresa C, empresa D, empresa E. A A, 100. A B, 112. A C, 108. A D, 114. E a E, 118. Só existem essas empresas na minha licitação. A é a autora da melhor oferta, o limite 10% daria 110, só a empresa C estaria dentro desse caso. Então, eu só tenho 1, 2 empresas dentro desse limite. Se eu não tenho pelo menos 3, participam da fase de lances, pelo menos 3. Então, a regra é o seguinte, eu sempre terei pelo menos 3. No primeiro critério, quem estiver dentro do limite de 10%, participa da fase de lance. No segundo critério, se eu não tiver pelo menos 3, as 3 melhores participam. Então, vai a A, vai a C, e aí eu vou olhar qual outra que está dentro, a 112. Essas 3 aqui vão participar, então, da minha fase de lances, tá? Esse é o outro critério previsto na nossa lei 10.520. Existe um entendimento doutrinário do José dos Santos Carvalho Filho, entre outras pessoas, que eles dizem que, na verdade, você tem que ter o autor da melhor oferta e mais 3. Então, o José dos Santos Carvalho Filho entende que você vai ter, na verdade, 4 pessoas na fase de lance, ou seja, o autor da melhor e mais 3. Porém, outros autores, e eu até diria que seria um posicionamento até majoritário, fala que são as 3 melhores ofertas, ou seja, 3, incluindo a melhor oferta. Em questões de prova, as bancas não costumam entrar nessa discussão. Elas só vão falar assim, ó, os autores das 3 melhores ofertas. Por quê? Porque essa é a redação da lei do pregão, e é a redação que vai cair em questão de prova. Então, os autores das 3 melhores ofertas participam da fase subsequente, que é a fase de lances, quando você não tiver pelo menos 3 dentro do limite de 10% em relação à melhor oferta. Fechei aqui quem que participa da nossa fase de lance. Aí, realizei a fase de lances. Como é que funciona a fase de lances? A fase de lances, você vai apresentando lances, considerando o rito da lei 10.520, verbais e sucessivos. E também esses lances são decrescentes. Você vai baixando, 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 até que você vai chegar ao valor mais baixo. Não existe limite de lances que podem ser ofertados. Uma empresa pode ofertar quantos lances ela quiser, né? Não pode instituir limitação quanto a isso. E eu posso ofertar um lance agora, depois posso ofertar outro, depois posso ofertar outro. Você não tem esse limite, justamente porque o que eu quero aqui é competição. Eu quero ver o pau quebrando para o meu preço baixar ao máximo dentro da legislação. Na lei, no regulamento para o pregão eletrônico, o procedimento é um pouquinho diferente, porque lá você apresenta isso pela internet, e aí as coisas fluem de forma muito mais fácil. Mas basicamente esse é o procedimento que nós temos aqui. Vamos supor que acabou a fase de lance, definir quem é o autor do melhor lance, e agora eu vou dar mais um passo. Qual que é o meu próximo passo aqui? O próximo passo é decidir sobre a aceitabilidade. O que é essa história de decidir sobre a aceitabilidade? É o momento em que o pregoeiro ele vai analisar se a oferta, se a melhor oferta apresentada, se ela atende aos critérios que estão
que são exigidos no nosso instrumento convocatório. Se você quiser dar uma acompanhada aí, abre aí a sua lei do pregão, no artigo 4º, inciso 17. Lá no artigo 4º, inciso 17, diz que o pregoeiro ele vai ter que decidir motivadamente pregoeiro deverá decidir motivadamente sobre a aceitabilidade da proposta, né? Ele não pode simplesmente chegar e falar motivadamente. Ele não pode simplesmente chegar e dizer, essa daqui eu não aceito. Não, não é assim. Ele vai motivar por que ele aceita ou por que ele não aceita. E aí tem um negócio bem interessante. Dentro do pregão, o pregoeiro poderá, aqui eu vou colocar até destacado, negociar. O pregoeiro poderá negociar com o licitante, até então com a melhor proposta, uma redução do preço. Ou seja, o pregoeiro ele pode dar uma última chorada. Ele pode chegar e falar assim, olha, seguinte, essa sua proposta aqui, ó, tá legal, né? Você venceu a licitação, mas olha, cara, meu chefe tá em cima de mim, ele queria que a gente pagasse um pouquinho mais baixo. Não dá pra gente dar uma baixadinha nesse preço? Será que você não tem uma margenzinha aí para dar uma diminuída? Olha, se você fizer isso, talvez a gente consiga adquirir até mais, né? Então, pô, dá uma baixada aí. É uma negociação, né? Isso é a mágica do pregão, porque o pregão é muito mais moderno do que a lei de licitações. A lei de licitações é quadrada, é engessada. Aqui o cara já sabe que vai vencer e ainda vem o pregoeiro dar mais uma choradinha para tentar dar aquela última enxugada e baixar o preço. Segundo a lei do pregão, o pregoeiro poderá negociar, ou seja, é uma decisão discricionária. Volto a dizer para vocês, sempre que você vai ler o regulamento, né, é importante você ficar atento com alguns detalhes. Por exemplo, o decreto 10.024, que vale para o âmbito federal, ele diz que o pregoeiro negociará, ou seja, ele é obrigado a fazer uma fase de negociação. Mas, considerando apenas a lei 10.520, ele poderá realizar essa negociação para tentar reduzir um pouquinho mais esse valor. Vamos resolver uma questão? Essa questão de prova ela vai falar assim, ó, uma autarquia estadual realizou pregão presencial para substituição de carpete e aquisição de determinada extensão de piso de madeira para suas unidades que contam com grande fluxo de pessoas diariamente. Exigiu, dá de ver que o cara que elaborou essa questão, ele provavelmente acabou de se mudar, porque quando você se muda, e aí você tem que fazer a sua casa, né, você compra uma casa nova, aí você faz uma obra, aí naquele momento você entende tudo, você sabe o preço do piso, você sabe o preço do piso de madeira, você sabe o preço de carpete, você sabe o preço de tudo, né? Quando você compra a sua casa e tem que construir, reformar aquele negócio, aí você vai na casa dos seus amigos e olha, porra, esse porcelanato ele custa R$ 32 um metro quadrado, eu acabei de ver a promoção, tá lá na loja tal, é bem assim, né? Então o cara que elaborou essa questão, ele provavelmente acabou de reformar a casa dele e aí ele tá sabendo tudo de reforma de piso, né? Exigiu no edital a apresentação de amostra do piso, a fim de aferir sua espessura e durabilidade, diante da razão e finalidade da aquisição. No dia do pregão, houve comparecimento de apenas um interessado, o que permite, letra A, concluir ser dispensável a apresentação de amostra, considerando que o licitante será, invariavelmente, o contratado para o fornecimento. Pessoal, pode acontecer essa situação de só ter um interessado? Pode, né? Se acontecer, aconteceu. Mas você segue, né, a licitação como normalmente. E todas as exigências do edital, elas devem ser exigidas. Se você pediu a amostra, você tem que analisar a amostra. Se tem habilitação, você tem que fazer a habilitação. Porque se a empresa não atender aos critérios mínimos, ela está fora, né? Então tem esse momento para se decidir. Presumir que a licitação foi frustrada, já que o pregão exige obrigatoriamente competição entre os interessados. Presumir não. Se eu tenho uma pessoa e essa pessoa atender às condições, ela pode ser contratada. Eu dei publicidade, né? Imagina, porque é só você imaginar. Imagina. Você fez toda uma transparência divulgando o instrumento convocatório e só veio uma empresa. Não vai adiantar você depois tentar fazer uma nova, tentar fazer uma contratação diferente, salvo situações excepcionais, porque se veio um, veio um. Agora analisa se aquele um atende ao que você precisa. Então a letra B está fora. Letra C, a contratação direta do licitante revogando-se o pregão instaurado. Não, não é contratação direta, conclui o pregão que você está realizando.
declarar deserta a licitação, cabendo à autarquia reiniciar o procedimento de contratação. Pessoal, deserta é aquela que não comparece ninguém. Se veio um, já não é deserto. Se veio um, já teve um participando. O prosseguimento do pregão, ótimo, com a classificação do licitante, caso apresente lance em consonância com os critérios do edital, ou seja, a proposta dele tem que atender ao que o edital está pedindo. Exigindo-se, então, a apresentação de amostra para ser aprovada, declará-lo vencedor. Pessoal, essa questão aqui, por lógica, o gabarito é a letra E. Eu achei interessante porque ela trouxe até aqui um outro ponto sobre a amostra. Eu só não quero entrar muito nos detalhes sobre a exigência de amostra, porque esse tema não é muito pacífico, né? Existem alguns autores que dizem que a amostra tem que ser antes, outros que a amostra tem que ser depois. Eu, no meu ponto de vista, a amostra ela tem que ser exigida, isso é o meu ponto de vista, tá? A amostra tem que ser exigida após a fase de lances, no momento em que você vai decidir sobre a aceitabilidade da proposta. Tanto que essa questão ela deu a entender mais ou menos esse posicionamento, né? Você tinha uma exigência de amostra lá no instrumento convocatório, então você vai prosseguir com o certame, vai analisar se a empresa atende às condições, vai pedir a amostra para verificar se a proposta dela atende ao edital, se tiver tudo certo, faz a habilitação e declara o vencedor. Mas só volto a dizer para vocês, o momento da amostra aqui ainda não é pacífico na jurisprudência dos tribunais de contas, né? TCU tem um posicionamento, alguns TCS têm posicionamentos distintos. Volta para o nosso quadro aqui, então, nós podemos perceber que o gabarito é a alternativa E nesta questão de prova. Outra questão, no curso da sessão de lances, o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preço de até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais sucessivos até a proclamação do vencedor. Olha o que ela está falando. No curso da sessão, o autor da oferta mais baixa, ou seja, mais baixo, esse ok. E os autores das ofertas com preço até 10%, mais 10% superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais sucessivos até definir o vencedor. Perfeito, essa é a regra geral. Qual que é a regra geral? O mais baixo, mais aqueles que estiverem no limite de 10%. Ponto. Está correto o quesito. Ah, professor, mas tem a outra regra. Essa é a segunda regra, que só se aplica se essa não funcionar. Funcionando essa, está certo. Então essa questão aqui está devidamente correta. Próxima questão. No curso da sessão do pregão, caso não existam pelo menos 3 propostas válidas, ou seja, com preços até 10% superiores ao preço da proposta de menor valor inicial, o certame deverá ser paralisado. Não, o certame prossegue. E prossegue como? Pegando as 3 melhores ofertas, e aqui não vai importar o preço. Eu pego as 3 melhores e vou para a fase de lance. É o meu segundo critério que nós acabamos de estudar. Com base nisso, esse segundo quesito está errado. Chama a vinheta e a gente já volta.